futebol é a mais importante delas, né? Então, felizes aí pelo resultado desse amistoso do Brasil, nós já iniciamos o nosso encontro, lembrando uma das frases icônicas, dentre tantas as frases que ele nos deixou, né? E eu começo dizendo que falar do Rivas Neto, para mim, é, claro, muito mais difícil do que fazer o balanço que eu fiz a respeito do legado do Mata e Silva. E por quê? Porque, primeiro, no que me diz respeito, eu fui discípulo dele. Então, tratou-se de uma relação fortemente pessoalizada ao longo de muitos anos, em que fui de Curitiba a São Paulo, mensalmente, bimestralmente, tive, então, uma relação pessoal qualificada, continuada e prolongada com ele ao longo de aproximadamente 20 anos, né? Conheci-o criança, então ele exerceu grande influência pessoal, estética, imaginativa, espiritual, filosófica, na formação, né, da minha pessoa. Então, isso tudo dificulta aquela necessidade de você estar minimamente distanciado do objeto sobre o qual você vai versar, ou quer versar de forma imparcial, de forma técnica, de forma isenta. Então, já começo dizendo que, no que me diz respeito, tem essa dificuldade. Mas, no que diz respeito a ele, a dificuldade também tem lá os seus motivos. Quem o conheceu sabe, e quem não o conheceu, pelas reações que ele faz com que as pessoas tenham, né, até publicamente, é possível já inferir, mesmo não o tendo conhecido, que foi uma pessoa nada convencional, né? Uma pessoa incomum, uma pessoa complexa, muito diferente, muito fora de curva em vários aspectos. Então, por esses dois fatores, é evidente que esse nosso encontro, ainda mais uma fala curta como a que tenho feito nos nossos encontros, é claramente insuficiente para fazer uma análise completa, exaustiva, rigorosa a respeito dele. A minha intenção não é essa, a intenção é apenas traçar um balanço geral, né, do seu legado, porque foi o mesmo que fizemos com Mata e Silva. Eu penso que isso é importante, não por questões de avaliarmos as pessoas deles, mas porque nós precisamos olhar para trás, né, para aqueles que nos antecederam, com a maior clareza, com o maior rigor, com a maior lucidez, com a maior serenidade possível, para que nós possamos olhar para frente, né? Nós precisamos fazer algo como um encontro de contas, né, um acerto de contas com aqueles que nos antecederam, para entender exatamente qual foi o movimento desempenhado pela tradição em que a gente se situa, para poder avaliar da forma mais sagaz possível, da forma mais clara e lúcida possível, o que nós temos que corrigir, o que nós temos que manter, para que a tradição possa se desenvolver e produzir bom fruto. Essa e apenas essa a nossa intenção. Eu penso que a minha forma de enxergar a maior contribuição do Pai Rivas para a Umbanda é uma forma muito própria, muito minha, nunca vi ninguém falar isso, mas estou convencido do que entendo a esse respeito. Acho que, se por um lado veio Mata e Silva e instituiu uma forma específica de fazer Umbanda, como nós vimos no último encontro, e, portanto, praticamente instituiu uma religião, não que ele tenha instituído a Umbanda como um todo, isso é óbvio, mas uma vertente de Umbanda, e isso não é pouco, né? O Pai Rivas, ele deu uma contribuição imensa, realmente avassaladora em termos de arte, em termos estéticos, né? Acho que decisivamente a grande contribuição dele, e existem muitas outras, né? Mas a que mais se destaca se dá no campo da arte. Nós já começamos a lembrar aqui aqueles 4 pilares do conhecimento, ou aqueles 4 setores de que a Umbanda esotérica e outras tradições tanto falam, né? A religião, a arte, a filosofia, a ciência. Então nós vemos essas primeiras gerações da constituição da Umbanda esotérica fortemente centradas no campo da religião e da arte, né? Pai Rivas, para quem o conheceu,
foi inequivocamente um grande artista, um grande esteta, uma pessoa de muita sensibilidade, de muita criatividade, de muita inventividade imaginativa. Ele sempre muito preocupado com a beleza, com a harmonia, né? E sobretudo com o poder que essa beleza e os símbolos, né, plásticos, os símbolos, e exercem numa prática espiritual, né? E ele sabia manejar muito bem essas formas sensíveis, né, as formas que nós vemos com os olhos, ouvimos com os ouvidos, os cheiros, né, os aromas, as texturas, o gosto, tudo isso faz parte do grande campo da arte, né, as formas sensíveis. Então, ele tinha grande sensibilidade artística, acho que todos hão de concordar comigo, né? Essa forma tão bela de ornamentar um terreiro de Umbanda, eu não conheço em outro lugar com tanto esmero, com tanta sofisticação, com tanta finesse quanto nos terreiros de Pai Rivas e de todos aqueles que seguiram a sua estética, que é uma estética realmente muito poderosa, né? A sensibilidade artística, é claro, por princípio, um bem, uma coisa boa, você ter a sensibilidade de se impactar pelas formas sensíveis e perceber a necessidade de harmonia, de beleza, tudo isso é muito importante e muito valioso. Mas é claro que isso não pode ser a única coisa, e não foi, mas quando isso começa a se descalibrar ou ficar muito, de alguma maneira, exacerbado, o culto às formas sensíveis pode, em certos momentos, se degenerar em algo como um culto às aparências, caso a valorização da beleza venha em detrimento de outras exigências, como a exigência de verdade e a exigência de bem. E aqui eu lembro a tríade de Santo Tomás de Aquino, né, dos três universais do ser, me permitam um pouco de filosofia, que são a verdade, o bem e a beleza, né? Então, essas três coisas elas precisam ser equilibradas numa tradição espiritual para que a coisa funcione bem para os seus propósitos. Então, uma mentalidade que só pense nas formas, nas aparências, na beleza das formas sensíveis, acaba se tornando uma mentalidade performática, né? Tem um rigor estético muito exagerado. Como eu disse, a utilização das formas se degenera em um culto das aparências, e muitas vezes isso pode ter como resultante o apreço por coisas, por formas exteriores. Então, anéis, espadas, túnicas pembadas e tantos sinais ou índices de coisas que deveriam ser, na verdade, interiores, né? Mas aqui eu já estou estou divagando aqui um pouco, mas para dizer o seguinte, além dessa sensibilidade estética, o Pai Rivas tinha um espírito inquieto, né? Ele era uma pessoa muito dinâmica e que fazia muitas associações entre diversos sistemas filosóficos e espirituais com muita facilidade. Ele transitava entre ambientes estéticos, entre ambiências espirituais muito diversas, com grande facilidade. Isso não é uma coisa que todos nós tenhamos, né? Pelo contrário, essa capacidade dele, nele, era muito pronunciada, e é claro que a maior parte de nós não tem essa capacidade de uma flexibilidade tão grande de uh, em termos estéticos, em termos de símbolos, simbologias, mitologias, práticas espirituais, mas ele era essa pessoa profundamente dinâmica, profundamente versátil, flexível e com muita vontade de viver, muita vontade de estar em contato com essas formas sensíveis. Então ele gostava muito do que ele fazia, era visível que qualquer que fosse o rito que ele fizesse, fosse de umbanda esotérica, de umbanda mais tradicional, traçada, como ele chamava, ritos com ou sem incorporação dessas ou daquelas linhas, não importa, candomblé, depois candomblé de caboclo, jurema, tudo ele fazia com uma grande presença de espírito e com grande entusiasmo, né? Isso era bastante nítido. E esse espírito inquieto dele fez com que o seu sacerdócio fosse marcado por sucessivas fases, diversas fases, né? E muito diferentes entre si.
e muitas delas, inclusive, apresentando tensões internas umas com as outras, né? Ele passou por diversas fases. Feito, então, essa pequena introdução, eu vou tentar fazer uma análise do legado dele, levando em conta uma classificação que ele mesmo utilizava e salvo engano, introduziu, que é aquela classificação entre que toda a tradição espiritual tem o que ele chamava de epistemologia, ética e método. A rigor, o termo epistemologia não é tão próprio aqui para o que ele queria, o mais correto seria talvez doutrina mesmo, doutrina, ética e método. Então, vou fazer essa análise seguindo um pouco essa divisão tripartite, né? Então, vamos começar pela doutrina, pelo aspecto doutrinal. O Rivas Neto, enquanto alguém que deu tratamento doutrinário, inicialmente continuando o tratamento doutrinário dado por Mata e Silva ao contexto da Umbanda Esotérica. Então, as suas primeiras obras, como, por exemplo, eu não estou com todos aqui, peguei só alguns representantes de 3 fases da literatura do Pai Rivas, segundo o mapeamento rápido que fiz. Como, por exemplo, Lições Básicas de Umbanda, Exu, o Grande Arcano, né, muito conhecido, O Elo Perdido, né, o clássico absoluto, né, Umbanda, Protossíntese Cósmica. Nessa aqui, inclusive, acho que eu já mostrei para vocês, né, tem até a dedicatória dele aqui para mim. Né. Depois eu posso contar uma história sobre essa dedicatória que os meus filhos já conhecem. Nesses livros da primeira fase, ele está, então, seguindo muito de perto a doutrina de Mata e Silva. E, portanto, a influência daqueles mesmos autores, ocultistas, teosofistas, etc., essa influência desses autores está muito marcadamente presente nesses livros. Essa, então, é a primeira fase, né? Então, como nós já falamos sobre esse tipo de literatura no último encontro, o mesmo diagnóstico que eu fiz para as obras de Mata e Silva valem para os livros de Pai Rivas, esses livros dessa primeira fase. Depois nós temos obras intermediárias, né, quando vão se passando os anos e ele vai recebendo novos fundamentos, fazendo novas pesquisas, novas associações, ele começa a sair um pouco daquela ambiência de correntes espiritualistas e pseudo-espiritualistas da Europa e começa um movimento de aproximação e articulação simbólica, filosófica, etc., com correntes orientais. Então aqui os livros eles já começam a substituir termos como orixá, e ele já começa a mudar a nomenclatura, o vocabulário dele. Então você começa a ver palavras como araxas, ou como mestres tântricos, yântricos e mântricos, e assim por diante. Ele começa a estudar e, como eu disse no início, se ambientar a uma estética e a uma doutrina dentro da Umbanda, sem sair da Umbanda, mas que dialogasse muito de perto com essas tradições mais orientais. Essas obras intermediárias são livros como, né, Fundamentos Herméticos de Umbanda, embora seja um livro antigo, ele já se insinua para novos fundamentos, né, trazidos ali pela mediunidade junto de Caboclo Sete Espadas, mantras, coroas de mantras, uma série de coisas. É um livro que eu acho, de todos os livros escritos pelo mestre, é um dos melhores, porque ele começa a investir pesadamente em coisas como interpretação simbólica. Ele começa a mostrar o valor que a dimensão simbólica das coisas tem. Então, eu acho que é um ponto de inflexão na literatura de Umbanda, Fundamentos Herméticos de Umbanda. Tem também esse livro aqui, um catatal, Sacerdote, Mago e Médico, né, que é também um livro muito, muito conhecido. Até tem uma foto aqui vocês vejam ali, em vez de velas você tem lamparinas, você não tem os atabaques, tem o chão de areia,
né, a indumentária, poucas guias. Então, toda a estética dessa época era profundamente e buscava ser assumidamente assemelhada à estética oriental. Então, aí tem outros livros, como Introdução à Autocura Tântrica e outros livros assim, dessa fase intermediária. Então, a influência hindu e budista aqui é muito forte, né? Inclusive, deixa eu até mostrar aqui, no início desse livro, deixa eu me lembrar aqui, você tem coisas como yantras mesmo, né? Que ele buscava fazer dentro de uma estética claramente oriental. Né? Então, você tem aquela influência do arqueômetro, né, aqui dentro, mas você já vê. Isso aqui parece uma tanca budista, né? Algo de um budismo tibetano. Então, essa seria uma segunda fase, uma umbanda fortemente oriental. Né? A orquestra ritualística também tinha, né, os sinos tibetanos, o derbak, toda a curimba tinha uma outra sonoridade. Né? E depois vem a última fase, o último Rivas Neto, em que ele passa por uma fase ali fortemente vinculada à academia, ele funda a faculdade, então vem livros mais acadêmicos, como o livro que ficou conhecido, né, Escolas das Religiões Afro-Brasileiras, Tradição Oral e Diversidade, em que ele tem a preocupação de traçar alguns critérios para dizer o que é uma escola religiosa, uma vertente e tal, mas o que mais nos interessa da parte religiosa mesmo, ele começa a escrever dentro do ambiente do candomblé. Né? Então começam a aparecer livros como Teologia de Tradição Oral, e você já vê uma bandeja de Ifá, né? Teologia do Oribará, né? E Candomblé, Teologia da Saúde. Então você já vê a estética, as bandeirolas lá em cima, né? Uma outra estética completamente diferente daquela que mostrei há pouco. Né? Então é como se ele tivesse feito mesmo uma circunnavegação ao redor do mundo, né? Ao longo da sua vida, ele passou por todas essas fases, né? E ele termina a vida dele, tem um vídeo já na Tu, lá em Itanhaém, ele já nos últimos anos, ele diz assim, se hoje eu tivesse que me classificar, eu me classificaria como um afroasiático. Né? Então, ele deixando clara que ele conseguiu se acomodar mais ou menos bem dentro de um quadro de referências influenciados pelas doutrinas orientais, hindus e budistas, e pelas doutrinas africanas. Foi onde, parece, ele encontrou algum repouso naquela inquietude de que eu falava há pouco. Tá? Bem, então, do ponto de vista da doutrina, que é onde a gente está vendo aqui, né, que ele chamava de epistemologia, na fase inicial ele padece dos mesmos problemas, né, das mesmas insuficiências teóricas, por ter sido influenciado por Matai Silva e toda aquela tradição de pensadores que tem os problemas que nós trabalhamos na última live, no último encontro, mas ao longo do percurso, né, do amadurecimento sacerdotal dele, ele foi diminuindo a influência desses autores europeus. Quem acompanhou ele mais ou menos até o fim sabe que ele estava profundamente desgostoso com coisas como arqueômetro, sobretudo como uma chave explicativa de Pemba e coisas do tipo. E toda essa concepção mecanicista, que nós trabalhamos também em outros encontros sobre magia, mediunidade, ele estava realmente depurando uma série até de palavras, ele estava fazendo uma depuração terminológica, não podia mais usar, por exemplo, palavras como aparelhos, aparelho mediúnico, que é uma palavra que aparece nos primeiros livros dele, mas ele falou, como assim aparelho? A gente não é uma máquina, nós somos orgânicos, nós somos pessoas. É melhor falar cavalo, né? Ou mesmo burro, que alguns Exus e pombagiros usam, meu burro, né? É melhor um burro do que um aparelho. Com certeza muitos ouviram isso dele. Então, ele foi limpando um pouco essa influência
dessa matriz de influências de autores ocultistas, teosofistas, kardecistas, rosacrucianos, etc, etc e tal. Claro que ele deixou ainda muito por fazer nesse aspecto, mas ele avançou muito, né, nesse sentido. De toda forma, ele nunca conseguiu, pelo menos isso não fica claro nos livros dele, nunca conseguiu estabelecer uma metafísica claramente estabelecida. Ele parece nunca ter se afastado totalmente daquele quadro metafísico de reino virginal, pares vibratórios, etc, etc, mesmo que não usasse mais esses termos. Então ele vai fazendo depurações terminológicas, mas não tanto conceituais. O esquema básico da compreensão da realidade, da compreensão do mundo, permanece mais ou menos a mesma. E algumas palavras vão sendo alteradas. Então, em vez de karma, que é um termo sânscrito, nos últimos livros ele passa a usar destino com D maiúsculo, por exemplo. Mas quando você lê o que ele está falando sobre destino, ele está falando mais ou menos aquilo que ele falava antes sobre karma. Então, o tratamento doutrinal permanece mais ou menos o mesmo, apesar de algumas alterações muito bem-vindas, a meu ver, em uma certa limpeza de certas concepções e de certas palavras que eu acho que estão obsoletas. Quem me conhece sabe que até a palavra mediunidade, hoje eu já não... Eu acho que ela vem carregada de tantos pressupostos mecanicistas que eu me sinto constrangido de usar, né? Não tem nada de errado nela, como nós já falamos, mas eis-me aqui divagando novamente. Então, isso sobre doutrina, passando assim de forma bastante rápida, né? Do ponto de vista da ética, que é o segundo nível de toda a tradição espiritual, segundo a classificação dele, que é o conjunto de valores cultivado pelos seus membros no âmbito dos seus hábitos, né, do seu estilo de vida, do seu modo de ser e viver, etc. Isso seria a ética, né? E aqui nós temos algumas coisas importantes para falar. Bem, eu já falei para vocês em vídeo na página, e acho que já falei em alguns encontros, de uma ligação que tive com ele, há poucos dias antes de ele falecer, em que ele mesmo faz um diagnóstico, e, portanto, eu fico à vontade de dizer isso porque ele mesmo falou, me pediu para que isso fosse falado, para que isso fosse cultivado por nós todos, e ele faz o seguinte diagnóstico. Nós falamos, meu filho, em tríplice caminho, em 3 caminhos: o caminho da sabedoria ou do conhecimento, o caminho do amor e o caminho do trabalho ou do poder, né? Mas nós temos que fazer um exame de consciência sincero e perceber que ao longo de muito tempo nós nos dedicamos muito mais à conquista de poder, médio, né, buscando, com médias forças, buscando a sabedoria, e muito pouco ou quase nada o amor. Isso Francisco Rivas Neto me disse em maio de 2018, na última ligação que tivemos, né, após um período em que eu me desliguei da ordem, todos conhecem a história. E tivemos essa última ligação, e esse autodiagnóstico é dele. Ele falou em primeira pessoa, falou que estava falando em primeira pessoa, e falou que estava falando também de um problema coletivo relativo à nossa tradição. Eu concordei prontamente e fiquei muito feliz no dia de ouvir isso, porque eu realmente sentia isso, né? Então, uma busca muito acentuada por graus, por títulos, por postos hierárquicos, por objetos que denotassem essas coisas, como anéis, guias, túnicas pembadas. Eu via, sentia muita competição, muita cisma entre irmãos, muito desentendimento, né? Muitas situações aborrecidas. E quando ele falou isso, eu me lembrei de tudo isso. Falei, não, de fato, isso me parece um diagnóstico acertado, né? Parece que nós estamos nos comportando mal, né? Então, essa é a primeira coisa que eu destaco, né? Por alguma razão, ou por um conjunto de razões, as primeiras gerações da chamada Umbanda Esotérica, os seus integrantes tinham
parece um estado de ânimo constantemente, uns competindo com os outros, para ver quem sabia mais disso, ou quem tinha mais poder daquilo, ou quem tinha mais grau, ou isso ou aquilo. E isso gerou uma primeira e uma segunda geração de iniciados que, como nós podemos ver, né, tem muitos, tá cada um no seu canto, né, justamente para evitar, porque parece que sai faísca o tempo todo. Tem alguma coisa de errada nisso, né? Isso é algo que, do ponto de vista ético, nós que estamos na sequência aí das gerações precisamos reparar, precisamos corrigir, né? Inclusive essa é uma das finalidades desse espaço, nos aproximar, né? E consolidar, constituir e consolidar amizades sinceras, né? Poxa, participar de uma mesma tradição espiritual tem que ser um motivo para pessoas estarem juntas com entusiasmo, com alegria, com fraternidade, né? Então esse é um primeiro aspecto muito importante. O segundo aspecto que eu colocaria aqui na ética é que isso eu também ouvi dele. Ele falou: meu filho, você sabe que quando o velho Mata veio aqui à ordem em São Paulo algumas vezes, e ele me falava: meu filho, você é muito rígido, né? Você, nossa, parece coisa de sargento, coisa de militar, né? E sim, havia um pouco disso na ordem, né? Alguma rigidez, alguma rispidez, alguma truculência, né? No trato pessoal, mas nem sempre por uma questão de maldade, tinha muito disso para que a coisa saísse perfeita, né? Havia um certo perfeccionismo que fazia com que as pessoas estivessem constantemente preocupadas em se pautar da melhor forma possível, né? E fazer tudo com o maior rigor possível. E então havia essa rigidez, havia um certo temor, né, de broncas, de desentendimentos, de coisas do tipo, né? Isso é algo que também acho que nós podemos trabalhar de uma forma diferente, né? E até porque eu penso o seguinte, né? Num espaço dedicado à iniciação espiritual, à realização espiritual, em todo local em que há a relação entre mestre e discípulo, e essa é uma relação autêntica, o foco, a pessoa mais importante dessa relação, a pessoa que é o foco de atenção e de necessidade dessa relação é o discípulo. O discípulo é quem deve ser ensinado, servido, né? E o mestre é aquele que serve, né? Quando isso se inverte, nós temos um problema, né? É claro que discípulos tendem a retribuir, né, todo o aprendizado que tiveram, todas as melhorias que tiveram oportunizadas por seus mestres, né? Retribuir isso na forma de gentilezas, né, atos de respeito, de acatamento, até de obediência, assim. Sobretudo nas primeiras fases é muito importante ter essa obediência. Eu não estou fazendo aqui uma fala que pudesse significar que não é preciso ter obediência, não é preciso ter normas, não é preciso, inclusive, às vezes, ter certas broncas. Isso é normal entre pais e filhos de sangue, porque não também entre pais e filhos espirituais. Não é isso que eu estou falando. Mas é sempre importante nós termos conosco, sobretudo nós que temos terreiro, que exercemos essa função de uma certa paternidade espiritual, entender que a paternidade espiritual não pode ser diferente da paternidade sanguínea, e a paternidade sanguínea é tal que a gente quer sim e sempre o melhor possível para os nossos filhos, né? E na paternidade espiritual isso deve ser também escrupulosamente observado, né? Então, todas essas considerações éticas me parecem importantes. Eu acho que a Umbanda Esotérica ganharia muito se os seus praticantes deixassem de lado todo tipo de competição. Até porque aquilo pelo que se compete é de uma futilidade que não é possível ser maior, né? Como eu falei, né? Anéis, sinais e coisas do tipo. Cismas, desconfianças, fofocas maledicentes,
centralismos exclusivistas. Eu fiquei mais tempo com meu mestre. Eu cheguei em primeiro lugar. Eu fui o primeiro iniciado. Eu peguei a cruz não sei de que tipo, e etc. A gente tem que deixar isso de lado. Tá? E trabalharmos dentro da escola, dentro da vertente, de uma outra maneira. A questão do trato pessoal entre pais de santo, de irmãos, primos, tios, não importa, entre quem tem terreiro. Dentro de cada terreiro, a relação entre pais e filhos, a relação entre irmãos dentro de um terreiro, a relação entre pessoas de terreiros diferentes. Tudo tem que, a meu ver, ser mais leve, mais natural e mais bem, com mais boa vontade, mais bem intencionado. Né? Acho que qualquer tipo de cacoete dos nossos antecessores nesse sentido, e que sejam negativos, devem ser deixados com eles, devem ser deixados para trás. Antigas rusgas de tal mestre que brigou com tal mestre, eu nem conhecia a maioria desses mestres. O que eu quero saber? Quem que brigou, quem que não brigou? Para mim, tanto faz. Né? Essas pessoas já morreram, essas pessoas aliás, já morreram há até um bom tempo já. Nós estamos em maio de 2026. O próprio Pai Riva já faz 8 anos que faleceu. Né? E as coisas continuam e a gente tem que continuar com as coisas. Né? Então, isso do ponto de vista da ética. E do ponto de vista do método, de novo, vocês me desculpem, parece que eu estou falando assim com pesar, mas é só por conta da minha dificuldade com a garganta, viu? Não estou, absolutamente não estou com um semblante pesado, só porque eu estou doente mesmo, tá? Bom, do ponto de vista do método, o que é método? É a prática espiritual. Como que você faz? A prática é o rito, o conjunto de ritos, conjunto de técnicas, práticas, coisas que você põe a mão na massa, né? Então, do ponto de vista do método, o que podia falar sobre o Pai Rivas? De novo, né, sempre coisas boas e coisas a reparar misturadas, né? Um primeiro aspecto que é muito positivo para mim, eu acho que ele foi o primeiro pai de santo que buscou de forma minimamente profunda assim, e trabalhada, né, sofisticada, formas ritualísticas sem incorporação e sem magia, sem mediunidade, sem magia. Todos vão lembrar daqueles 7 ritos, e os últimos ritos, né, de sexta e sábado, às vezes nem tinha incorporação. Né? Então, além dos ritos de esteira, né, ritos de recolhimento, que a Umbanda majoritária faz tão pouco, nós todos tínhamos a nossa esteira. E então ele desenhou essas práticas que, a meu ver, são muito, muito importantes. Né? Eu já falei para vocês em outras ocasiões da minha reserva, da minha desconfiança até, de uma Umbanda feita só de ritos com incorporação. Eu acho que tem algo de errado com isso. Né? Então, vem aí essa primeira boa avaliação que faço do legado dele em relação ao método. Outras formas rituais, né? Que não apenas o chamado rito público ou gira de caridade. Né? Um outro aspecto que chama muito atenção nele, do ponto de vista do método, é a sua mediunidade, pelo menos até certo ponto da sua tarefa, né, da sua vida sacerdotal. Mesmo aqueles que eventualmente saíram, se desligaram, às vezes até com animosidade, todos reconhecem, ouvi de alguns deles, os verdadeiros prodígios mediúnicos, magísticos, que tiveram a ocasião de testemunhar dentro da ordem iniciática do Cruzeiro Divino ao longo de muito tempo. Né? Então, essa era uma capacidade que ele tinha dentro do quesito método, que não se pode tirar dele, ninguém pode dizer o contrário. Né? Eu também testemunhei alguns episódios particularmente impressionantes, né? E essas coisas que acabam nos segurando, porque você vê que tem alguma coisa ali. Assim como eu falei do Pai Mata, que embora não tenha conhecido, algumas coisas me fazem crer que tinha ali uma agência espiritual, uma presença espiritual. Do Pai Rivas eu posso dizer, sem medo de errar, que essa presença existia, pelo menos até certa etapa. Né?
Depois essas faculdades, essas habilidades, elas vão decaindo pela própria velhice, pelo processo de doença e pelo próprio processo de... Ele foi se desinteressando. Eu lembro uma vez num rito de praia, um rito de Umbanda, lá em Itanhaém, mas antes da constituição das várias casas. Uma hora ele meio que saiu, ele estava desincorporado, ele meio que se distanciou do rito assim, e eu sempre fui meio assim, né? O pessoal dá risada, eu meio que fui indo atrás dele, assim. E, e ele acena para mim, vem aqui, meu filho, tá? Não. E ele falou para mim, falou assim, eu acho que a gente tem que buscar outras coisas. Isso confirmando aquela inquietude que eu falei no início, né? Eu vi que ele estava já um pouco desinteressado daquela forma de fazer Umbanda, né? Também pudera, né? Décadas fazendo aquilo, né? Então, por desinteresse progressivo, um encantamento com o candomblé e com outras religiões afro-brasileiras, também por um processo normal de queda das faculdades mediúnicas, talvez isso foi se atenuando, mas ele teve uma fase em que essas coisas estavam, como ele mesmo dizia, a gente tem que estar como se saindo faísca, né? Muito bem. E eu vi sair faísca do Rivas Neto algumas vezes. Que mais no método? Bom, já falei um pouco no início, né? Ele refina de uma forma magnífica, formidável, finíssima, né? A estética e a simbólica umbandistas, como não se havia visto antes, pelo menos eu não conheço. E eu acho que com ele, o templo umbandista, o terreiro, né? E o sacerdócio umbandista, a figura do iniciado de Umbanda, ganham em dignidade, nobreza, grandiosidade. Né? Claro que isso pode acabar descambando por um certo excesso também, né? De uma certa mentalidade performática ou coisas do tipo, mas eu acho que, por princípio, isso é bom, a gente valorizar o sacerdócio, a figura dos iniciados. Eu lembro de eu muito jovem, criança, eu olhava para os iniciados da ordem como super-heróis, né? Então, trabalhar isso, eu acho que foi um ganho, mas eu acho que a gente tem que fazer com que esse ganho estético, simbólico, de tornar grandioso o terreiro de Umbanda e os iniciados de Umbanda, a gente tem que fazer com que essas coisas estejam lastreadas na realidade. O terreiro não pode ser só bonito. Essa beleza ela tem que ser o esplendor de uma verdade que está ali mesmo. Né? E os objetos que marcam os iniciados, eles têm que marcar qualidades internas reais. Porque senão fica só uma máscara. Fica só um simulacro. E isso absolutamente não pode ser o caso. Ainda na questão do método, assim como ele reduziu as influências ocultistas europeias e tal, na teoria, no tratamento teórico, doutrinal, ele também faz isso na prática. Né? Então, todas aquelas concepções descritivas sobre magia, sobre incorporação e tal, no trato de terreiro, ali no dia a dia do rito, você ia vendo que ele estava explicando e fazendo aquelas coisas de formas diferentes. Né? Ele não estava mais se pautando tanto qual o horário vibratório, qual a planta, aquela mentalidade de almanaque, que é o excesso daquelas correspondências feitas dentro daquela ambiência do cultismo europeu. Né? Quem acompanhou essa fase, a fase intermediária e a fase final, sabe que ele não estava dando a mínima para essas coisas. Né? Então ele reduz essa influência também na prática de terreiro, não só na teoria. Um outro aspecto interessante é, como eu também já falei, que ele tinha uma abertura universalista, justamente por conta daquela influência de um certo esoterismo, né, que, como eu já falei no encontro passado sobre o Mata, nos abre para diversas tradições, a gente dialoga, a gente transita bem, a gente gosta de estudar religiões comparadas, isso é muito familiar, é muito agradável a quem é formado e forjado dentro de uma concepção esotérica tradicionalista, né? Então ele tinha essa abertura universalista e tinha, como poucos têm, e portanto isso tinha uma flexibilidade ritual muito grande, como eu falei. Isso eu acho bom por princípio, para evitar
certas ortodoxias, uma certa rigidez, aquelas tradições que não mudam, que não dialogam com outras tradições, que não absorvem nada. Eu acho que isso vem sempre em prejuízo, né, das tradições que não absorvem, que não dialogam, que não mudam, né, e tradições espirituais que não mudam, elas morrem, assim como as línguas, assim como os organismos vivos, né? Então, isso é bom por princípio, mas isso também carrega um risco, que é o risco de a pessoa, por conseguir transitar bem, ter uma certa flexibilidade interior e manejar bem as formas exteriores, a pessoa achar que pode fazer ritos de qualquer religião, sem uma iniciação prolongada nessa religião. Isso de alguma forma começa com o Pai Rivas, né? Ele conta nesse sacerdote mago e médico de experiências que teve em criança, na primeira infância, no candomblé, mas ficou a vida toda sem fazer candomblé, sem tomar obrigações junto a um babalorixá. Na fase final ele estava fazendo candomblé, né? O Centro de Cultura Viva, ele tinha lá salas, né, de candomblé, de jurema, de pagelança, umbanda esotérica, umbanda traçada. Ou seja, ele realmente ele tinha um espírito aventureiro, né, no sentido desse temor. Ele não tinha muito temor, ele ia fazendo as coisas dentro de uma pesquisa prévia, de uma profunda criatividade, e ele fazia as coisas de uma forma sempre com muito bom gosto, e quem via ele fazendo tinha certeza que estava ali tudo certo, né? Então, eu acho que começa com ele uma abertura que não é só uma abertura intelectual, uma abertura de trocas, de intercâmbios entre tradições, mas uma abertura do tipo, eu posso fazer ritos de várias tradições. Eu posso ser candomblecista, umbandista, juremeiro, catimbozeiro, quimbandeiro, tudo ao mesmo tempo, né? É verdade que no final da vida ele tomou um cuidado um pouco maior com essas coisas ao deslindar essas práticas em terreiros diferentes, em espaços diferentes. Mas também é verdade que esse era um cuidado mais formal do que substancial, porque claro que essas coisas se comunicavam, claro que tudo ali, de uma certa forma, interagia, né? Eu lembro quando estava ali já na última fase, em Itanhaém, se você estava na rua tal, número tal, você falava Aranauã. Se você estava na rua tal, número tal, você falava Motumbá Axé. Se você estava na rua tal, você falava outra coisa. Então, quer dizer, eu comecei a me sentir perdido, porque talvez eu não tivesse essa flexibilidade tão rápida, tão instantânea como a dele, né? E para mim a coisa começou a ficar artificial, não para mim, né, agindo de uma certa forma artificial, em adotar etiquetas, vestuários, nomenclaturas diferentes, dependendo da rua em que eu estivesse. Eu acho que isso não funcionou muito bem. Mas isso é uma opinião minha, né? Então, por isso que quando assim que eu converso com ele, tenho até uma reconciliação pessoal com ele, marcada por muita emoção, evidentemente, e fico 4, quase 5 anos depois que ele morre, parado, completamente parado em termos de ter terreiro, fazer rito e tal. Eu fiquei estudei outras tradições, visitei templos de outras tradições. E quando eu, então, sentindo muita falta da Umbanda, decido voltar, decido retomar as minhas atividades, eu volto com a clareza, assim, estonteante, de que eu não ia fazer nada que eu não soubesse o que eu estava fazendo. Então, assim, por exemplo, eu não tive uma formação em manusear o jogo de búzio, o jogo de Fá, o jogo do que quer que seja. Não tive. Não faço. Não sinto falta, inclusive, não tenho nem curiosidade de aprender. Não faço quimbanda, não faço candomblé, não faço jurema. O máximo que eu posso fazer é lembrar de algumas louvarias, de alguns cânticos, e lembro com carinho porque gosto, acho-os lindíssimos, né? Mas eu não faço rito disso ou daquilo no terreiro. Eu não estou dizendo que ninguém pode fazer, eu estou dizendo que eu tomei essa decisão de, bom, eu tenho formação iniciática na Umbanda, é o que eu sei fazer, e eu quero
mergulhar para baixo, assim, eu quero me aprofundar nisso, eu não quero me esparramar para os lados, eu quero me aprofundar. E quando você se aprofunda, você começa a achar na tua tradição aquilo que você achava que só as outras tinham. Então eu não preciso ter uma banca, né, botar a banca de um hiperiniciado em 10 tradições. Há poucos encontros atrás nós falamos sobre múltipla pertença e os seus riscos, né, os seus perigos, para buscar coisas que na prática majoritária da Umbanda me são insatisfatórias. Eu entendo, isso eu disse naquele encontro, eu me lembro bem, eu entendo quem busca outras iniciações em outras tradições. Porque, de fato, ir no terreiro para incorporar o caboclo para dar consulta parece que não segura as espiritualidades mais exigentes por mais de 3 meses, né? Mas o fato é que a Umbanda tem a possibilidade de saciar as exigências espirituais mais sérias, mais profundas. Mas isso depende de trabalho nosso em desenvolver e estabelecer uma doutrina, uma ética e um método para usar essa mesma classificação tripartite bem feitas. A gente precisa fazer essas coisas, inclusive em nome daqueles que estão vindo, porque senão aqueles que estão vindo também vão ter aqui. Ah, a Umbanda eu gosto desse pouquinho aqui, mas daí eu vou precisar do Candomblé, da Jurema, do Ifá, da Quimbanda, e vou também ser meio hindu, e meio budista, e meio sufi, e vou ser meio tudo, né? Eu acho que a gente precisa rever essas coisas. Claro que as religiões afro-brasileiras têm contiguidades, né, têm aproximações, elas não são escolas tão distantes, mas elas também não são tão próximas quanto parecem, né? Elas não são tão parecidas, não é porque eu sou de Umbanda que eu vou conseguir saber aprender candomblé em 1 ano. Não, eu vou precisar de pelo menos 7 anos. Eles mesmos dizem isso, né? Não, eu só sou um pouco mais familiarizado com alguns nomes, com algumas coisas, do que uma pessoa que nunca ouviu, mas eu não estou mais habilitado a vencer a iniciação do candomblé em 1 semestre só porque eu sou um bandista. Isso é uma ilusão. Se eu precisei de muitos anos para me iniciar na Umbanda, eu vou precisar de muitos anos para me iniciar no candomblé. Isso precisa ficar claro isso para nós. Ah. E um último fator ainda dentro do método, e eu já estou encerrando. Do ponto de vista do método iniciático, né? Então, eu falei que o Pai Rivas aprimorou, refinou essa questão da relação iniciática do mestre e do discípulo. Isso ficou muito marcado na prática interna à ordem iniciática do Cruzeiro Divino. Nós sempre nos reconhecemos como uma tradição iniciática, uma tradição de mestres e discípulos. Isso ficou grandiosamente colocado, muito bem estabelecido em etiqueta, em concepções imaginativas, em conceitos, em práticas. Nós realmente éramos isso, somos isso. Uma tradição que une mestres e discípulos. Isso ficou muito bem estabelecido. A única ressalva que eu faria a esse respeito é que aquilo que eu já insinuei acima, né, que uma relação iniciática bem posta, bem estabelecida, é uma relação focada no discípulo. Eu estou convencido disso. Se o mestre é aquele que já venceu certas etapas, já supriu certas necessidades, já atingiu certo grau de realização espiritual, etc., ele é o mais forte, ele é aquele que tem capacidade de servir, de dar, de entregar, e não de receber, de ser a polaridade passiva, ou seja, aquele que recebe coisas de seus filhos. Ele pode receber gentileza, gratidão, carinho, e deve receber isso, e os discípulos de verdade fazem isso espontaneamente, e fazem com gosto, e fazem com entusiasmo, se o mestre é de verdade. Agora, quem serve numa relação iniciática é o mestre, quem é servido é o discípulo. Isso no que diz respeito à parte mais profunda e importante da relação. Na parte ali mais superficial, é comum você ver um filho de santo, meu pai está aqui, e se curvar, ver, tome a água, pode passar à minha frente, ou quando o mestre fala, o discípulo fica quieto, e isso tudo é muito bom, mas isso está numa superfície. Quem olha só a superfície, acha que o mestre está sendo servido e que os discípulos são apalermados, são
né? Pessoas idiotizadas que estão ali só para servir e para serem vampirizados pelo líder, mas olhando de forma mais profunda se existe relação espiritual autêntica, iniciática autêntica, se existe uma pedagogia espiritual que realmente encaminha o discípulo para patamares cada vez melhores de consciência, é inevitável que por baixo dessa superfície exista um mestre incansavelmente trabalhando e servindo para os seus filhos. Né? Então eu acho que nós temos que ter isso em mente sempre, para aprimorar as nossas concepções sobre o que é mestre, o que é discípulo, o que é essa relação entre mestre e discípulo, o que é uma tradição iniciática, isso tudo precisa ficar muito claro. Eu encerro aqui a minha exposição, minha garganta comemora, e peço que vocês, então, se manifestem, peçam a palavra para poupar um pouquinho os meus esforços aqui de falar.